Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. E voltamos para mais um vídeo para vocês. E hoje eu vou contar uma história que eu deixar para depois da vinheta. Então, mas antes, eu já peço para você deixar seu like e se inscrever no canal e ativar as notificações e conferir toda vez que tiver vídeos. Então, roda a vinheta! Então, muitos de vocês já devem saber que eu gosto muito do Império do Brasil. Mas por quê? Por que você gosta tanto da monarquia no Brasil? Porque você queria que tivesse algum rei? Ou você acha que seria um governo feudal e você gosta disso? Bem, para explicar, eu vou contar a história do Império do Brasil primeiro, depois eu vou às lógicas que eu quero, porque é a volta do Império, tá bom? Então primeiro, vamos à primeira parte do Império, o primeiro reinado. Bem, para começar, iremos citar um dos maiores símbolos do Brasil, Dom Pedro I, um homem que declarou a independência do nosso país, Brasil. Péssima ideia. Então, para começar, ele meio declarou a independência por causa de um motivo. Portugal queria aumentar os impostos do Brasil e além de fazer várias explorações no Amazonas. Quando ele ouviu isso, ele simplesmente gritou nas margens do rio Ipiranga: independência ou morte. Após ter feito isso, sua linhagem de Dom João, pai de Dom Pedro, acabou. Mas o primeiro reinado do Brasil foi muito turbulento. Muitos chamam de o reinado relâmpago, por causa de um motivo. O rei não conseguia muito determinar a economia e várias revoluções, a Revolução Pernambucana, Pernambuco tentou ser independente, não lembro, desculpa, Rio Grande do Sul também tentou, mas ambos não conseguiram o que queriam. Na época, o Brasil não tinha um Acre, mas tínhamos o Uruguai, atual Cisplatina, simplesmente por causa de Portugal, que anexou meio que numa disputa com a Espanha. Então, depois disso, Dom Pedro I teve Dom Pedro II, o maior líder da história do Brasil. Fique ligado. Então, depois disso, Dom Pedro teve que voltar para Portugal por causa de uns motivos e deixou seu filho aqui no Brasil para ser o futuro governante. Após ter deixado seu filho aqui no Brasil, Dom Pedro I meio que nunca mais voltou, já que depois ele morreu de uma doença que eu não lembro o nome, desculpa. Então, o Oligato tá aí falando, tá? Obrigado, Oligato. Então, para começar, Dom Pedro I deixou seu filho para governar o Brasil. Ele tinha 5 anos na época, mas só poderia governar o Brasil depois que passar dos 15 anos. Então o Brasil foi governado por várias regências. Após completar a idade máxima, Dom Pedro II simplesmente começou a governar o Brasil, focando na educação e na economia brasileira. Depois indo para o armamento, lógico que o exército brasileiro não era o melhor, mas tínhamos a segunda melhor frota marítima da história. Segunda do mundo naquela época, perdendo apenas para o Império Britânico. Então, depois disso, Dom Pedro fez mais direitos trabalhistas, mais expansão, perdemos o Uruguai, né? Tivemos também a Guerra do Paraguai, que foi um dos maiores marcos de Dom Pedro II, já que o Brasil ganhou essa guerra e ganhamos muitas fronteiras. Então, e depois disso, Dom Pedro II meio que começou a passar um pouquinho de mal, e não conseguia se contentar aqui no Brasil. E teve também
uma direção que o Dom Pedro II fez para acabar com uma ditadura na Argentina. O cara controlou a Argentina, que era meio que... tinha um ditador. Eu não lembro o nome dele, o Oligato tá falando, brigadinho, Oligato. Então, depois disso, o Império do Brasil estava com o melhor exército da América Latina inteira. E é claro, o imperador não ligava muito pra ambição do exército, já que o exército estava bem forte. E é claro que muitos vendo isso, o exército do Brasil meio que fez uma aliança após um ocorrido que aconteceu com a Lei Áurea, que foi a lei que aboliu a escravidão. E muitos donos de escravos meio que ajudaram no golpe que agora eu vou falar. Bem, o que aconteceu realmente? Foi meio que a princesa Isabel, princesa do Brasil, que ia ser a próxima imperatriz, assinou um papel que abolia a escravidão do Brasil. E é claro que muitos donos de escravos queriam uma indenização paga pelo governo, já que eles dependiam muito dos negros, dos escravos, para fazer as suas fazendas crescerem. E é claro que o governo não pagou nada, aliás, só tirou os escravos, é claro. E então, depois disso, os republicanos, que já meio que estavam presentes no Brasil naquela época, que queriam derrubar o Dom Pedro II, com seu líder, que eu também esqueci o nome, Oligato, por favor, de novo, desculpa atrapalhar seu sono, mas pode falar o nome dele aí? Obrigado, tá? A imagem dele também tá aí, tá bom? E a história de como é que ele fez. Então, e o exército imperial, que também estava meio que levemente puto com o Império do Brasil, já que, né, o imperador não deu tantas privilegiações pro exército, não deu a mínima, já que precisava se afastar. Mas quando a Lei Áurea foi declarada, meio que o Dom Pedro II não estava no Brasil. Sim, ele não estava no Brasil. Ele meio que estava lá na França, cuidando da sua saúde. E quem estava aqui meio que governando o governo provisório, vamos chamar assim, a princesa Isabel estava no comando. E ela meio que foi e aboliu a escravidão. E é claro que os fazendeiros, o exército puto da vida com o império, e os republicanos que estavam meio que proclamando um golpe de estado, se juntaram, foram até o Rio de Janeiro e foram até o governo, exiliaram a família real. Então eles fizeram o quê? Deram o golpe de estado, que declararam a independência. Olha a burrice, olha a burrice. Então, eles meio que deram um golpe de estado que proclamou a República Federativa do Brasil, que não era esse nome na época, e sim não, era Estados Unidos do Brasil. Essa era a bandeira, muito original, não copiou de nenhum país, muito original mesmo, muito original. E é claro que a primeira coisa que eles fizeram foram banir a família real do país e instalar uma ditadura militar, ou seja, adeus liberdade de expressão, adeus liberdade de imprensa e adeus família real. Então, Dom Pedro II, após ouvir a notícia, chorou de emoção após ver seu império, meio que não era mais seu império, se dissolver em logo seus olhos. Dom Pedro II viveu até seus últimos anos de vida na França e ele meio que morreu. Quando ele morreu, seus restos mortais foram enterrados lá na França. Só que é claro, depois retornaram para o Brasil em 1939. E é claro, muitos brasileiros ficaram tristes com a proclamação da República. E é claro, muitos movimentos monarquistas não enfiaram o dedo para poder voltar. E por isso que hoje em dia não temos um partido, por causa que ninguém queria criar por causa da ditadura militar.
Então, galera, essa foi a história do Império do Brasil. Espero que vocês ganhem. Na próxima, agora vai ser as explicações por que eu gosto tanto da monarquia e quero que ela seja restaurada no Brasil. Então, o motivo de eu gostar do Império do Brasil é uma desculpa bem boa. É por causa que o Império do Brasil significa um período muito bom da nossa história, que se não tivesse existido hoje teríamos um lixo. Então, por isso que eu apoio meio que a monarquia, porque... E hoje em dia, se fosse fazer uma votação se podia restaurar a monarquia ou não, eu votaria na monarquia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E não me importa se você gosta ou não da monarquia, e sim que você se inscreva no canal. Então, tchau pessoal!